O ronco do motor diesel ecoava pela madrugada quando senti minha vida desmoronar. Era 3h47 da manhã na rodovia dos Bandeirantes, e as luzes vermelhas e azuis da PRF cortavam a escuridão como facas afiadas. Meu nome é Rogério Martins, 42 anos, casado com a Cleusa há 18 anos, pai do Pedrinho de 15 e da Letícia de 12. Há 14 anos eu rodo essas estradas brasileiras no meu Scania vermelho, que carinhosamente chamo de vermelhão. Nunca imaginei que uma simples entrega mudaria tudo. Comecei na profissão bem jovem, aos 28, quando a empresa onde trabalhava como ajudante faliu. A Cleusa estava grávida do Pedrinho, e eu precisava correr atrás. Um conhecido me indicou para o frete, e desde então nunca mais parei. A estrada virou minha segunda casa, e o vermelhão, meu companheiro fiel. Conheço cada curva da Dutra, cada posto da Fernão Dias, cada blitz da Rio Santos. Já rodei mais de 2 milhões de quilômetros nessas estradas. Naquela madrugada fatídica, eu vinha de Osasco com destino a Colatina, no Espírito Santo. O carregamento foi feito às pressas num galpão meio suspeito, mas o dinheiro estava bom. 8.000 lessales pelo frete, quase o dobro do normal. Me disseram que eram caixas lacradas de equipamentos eletrônicos para uma loja de informática. Nada demais, pensei. Era para ser só mais uma entrega rotineira. O policial rodoviário se aproximou da janela com aquela postura séria de sempre. Boa noite, condutor. Documentos, por favor. Entreguei minha carteira, o documento do caminhão e a documentação da carga. Ele olhou tudo com calma, passou no sistema e depois veio a pergunta que mudou tudo. Vamos dar uma olhada na carga? Pode abrir o baú? Meu coração disparou. Não que eu tivesse nada a esconder, ou pelo menos achava que não tinha. Desci do caminhão, peguei as chaves e abri as portas traseiras. O policial iluminou com a lanterna e eu vi algumas caixas de papelão empilhadas. Tudo normal até ali. Mas quando ele pediu para abrir uma das caixas, meu mundo desabou. Dentro não havia equipamentos eletrônicos. O que eu vi me fez o sangue gelar. Pacotes plásticos cheios de um pó branco, organizados como se fossem produtos numa prateleira. Drogas, muito provavelmente cocaína. Eu estava transportando drogas pelo Brasil inteiro sem saber, e agora estava sendo preso em flagrante. Senhor, o que o senhor sabe sobre essa carga? A voz do policial ecoou como um trovão nos meus ouvidos. Minhas pernas tremeram e eu senti como se o mundo girasse ao meu redor. Eu não sabia de nada, oficial. Me disseram que era equipamento eletrônico. Eu sou caminhoneiro há 14 anos. Nunca me meti em nada errado. Mas quem ia acreditar? Ali estava eu, um pai de família, sendo algemado na beira da estrada como um criminoso comum. Pensava na Cleusa dormindo em casa, nos meus filhos que iam acordar sem o pai. Pensava no vermelhão, que seria apreendido, e em como ia sustentar minha família dali para frente. A ficha só caiu quando me colocaram na viatura. Eu havia sido usado como mula, um peão num jogo muito maior do que imaginava. Alguém me armou, me colocou numa situação que podia me custar décadas de prisão. Enquanto a viatura se afastava, eu via meu caminhão sendo lacrado pela perícia e sentia como se estivessem levando embora um pedaço da minha alma. Naquela cela fria da delegacia, passei a noite inteira sem dormir, tentando entender como cheguei até ali. Rezei como nunca havia rezado antes, pedindo força a Deus e proteção para minha família. Não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas noites sem sono. E que o pior ainda estava por vir. 3 dias depois de ser solto mediante fiança, voltei ao galpão em Osasco, onde tudo começou. A Cleusa tinha vendido suas joias para me tirar da cadeia, e eu não podia decepcionar ela de novo. Precisava descobrir quem me armou e por quê. O lugar parecia abandonado, mas eu sabia que alguém ainda estava por trás daquilo. O galpão ficava numa rua industrial, meio escondido entre outras empresas. Quando cheguei lá pela primeira vez, 3 semanas atrás, um cara chamado Márcio me recebeu. Dizia ser representante da empresa, falava bonito, vestia terno.
Me passou toda a documentação certinha, nota fiscal, tudo nos conformes. Como ia desconfiar? Agora, parado na frente do portão enferrujado, eu entendia que havia sido ingênuo demais. A placa da empresa já não estava mais lá, e o local parecia ter sido abandonado às pressas. Pulei o muro baixo dos fundos e entrei no terreno. O galpão estava praticamente vazio, mas ainda dava para ver marcas no chão onde ficavam as caixas. Vasculhei cada canto, procurando qualquer pista que me levasse até quem arquitetou aquilo. Numa pequena sala que servia de escritório, encontrei alguns papéis rasgados numa lixeira. Juntei os pedaços como um quebra-cabeça e consegui formar parte de um documento. Era um recibo de pagamento para uma empresa de segurança privada, com o nome Defesa Total e um telefone. Minha experiência na estrada me ensinou que sempre há mais do que aparenta. Durante anos, vi caminhoneiros sendo usados para transportar carga irregular, mas nunca pensei que chegaria a minha vez. Agora entendia os olhares que alguns colegas me davam nos postos, as conversas que paravam quando eu chegava perto. Saí do galpão com uma mistura de raiva e determinação. Não ia deixar barato. Minha família estava sofrendo por causa daquilo, meus filhos estavam sendo apontados na escola como filhos de traficante. A Cleusa chorava escondido, pensando que eu não via. Mas eu via tudo e aquilo me dava força para continuar. No caminho de volta para casa, parei num posto onde sempre abasteço. O Zé da Silva, caminhoneiro veterano que conheço há anos, veio falar comigo. Rogério, meu filho, tô sabendo do que aconteceu. Essa história tá muito fedida, cara. Você não é o primeiro que conheço que passou por isso. Como assim, Zé? Perguntei, vendo que ele sabia de algo importante. Tem uma quadrilha que está usando caminhoneiros honestos para transportar droga. Eles montam empresas falsas, fazem toda a documentação certinha e depois somem. O caminhoneiro fica como bode expiatório. Zé falou baixo, olhando para os lados. Conheço 2 que já passaram por isso e um deles ainda está preso até hoje. Aquela informação me deu um frio na barriga, mas também me deu esperança. Se outros caminhoneiros haviam passado pela mesma situação, talvez eu conseguisse juntar as peças e descobrir quem estava por trás de tudo. Despedi do Zé e segui para casa, sabendo que a luta ia ser longa. Naquela noite, sentado na mesa da cozinha, contei tudo para Cleusa. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas também com uma determinação que eu não esperava. Rogério, nós vamos provar sua inocência. Não importa o que for preciso fazer. Nós vamos limpar seu nome. Era isso que eu precisava ouvir. Com minha família ao meu lado, eu tinha força para enfrentar qualquer coisa. No dia seguinte, ia começar minha própria investigação. Tinha certeza que esse Márcio era só um peão, como eu havia sido. Mas eu ia descobrir quem eram os verdadeiros donos do jogo. Na manhã seguinte, liguei para o número que havia encontrado no papel rasgado. Uma voz feminina a atendeu. Defesa Total, segurança privada. Bom dia. Fingi ser um empresário interessado nos serviços e marquei uma reunião para tarde. Sabia que era arriscado, mas precisava descobrir a conexão entre essa empresa e o galpão. A sede da Defesa Total ficava num prédio comercial no centro de Osasco. Cheguei lá às 14 horas, nervoso, mas determinado. Me recebeu um homem grande, uns 50 anos, que se apresentou como Paulo, gerente da empresa. Falei que tinha uma transportadora e estava interessado em serviços de segurança para cargas especiais. Que tipo de carga, Sr. Rogério? Ele perguntou, e eu percebi que já sabia meu nome antes mesmo de eu me apresentar. Eletrônicos, equipamentos caros, essas coisas. Respondi, tentando parecer natural. Paulo me olhou por alguns segundos, como se estivesse me analisando. Ah, sim? A gente já prestou serviços para algumas transportadoras que trabalham com esse tipo de mercadoria. Inclusive, teve um caso recente, um caminhoneiro que foi pego pela PRF com uma carga irregular. Que situação complicada, né? Meu sangue ferveu. Aquele desgraçado sabia exatamente quem eu era e estava debochando da minha cara. Mas mantive a calma, fingi que não entendia a indireta.
Ah, é mesmo? Que tipo de carga irregular? Olha, não posso entrar em detalhes, mas foi um caso que chamou a atenção. O caminhoneiro alegava inocência, dizia que não sabia o que estava transportando. Vai saber, né? Às vezes a pessoa se faz de desentendida para se livrar da responsabilidade. Naquele momento, quis pular no pescoço dele, mas sabia que isso não ia resolver nada. Em vez disso, continuei fingindo interesse nos serviços. Paulo me mostrou alguns folders, falou dos preços e acabou soltando informações valiosas. Mencionou que trabalhavam com clientes discretos e que ofereciam proteção total para cargas que precisavam de tratamento especial. E como funciona essa proteção? Perguntei. Bom, digamos que a gente tem contatos na área de fiscalização. Às vezes, uma carga especial precisa passar por certas rotas sem ser incomodada. Entende o que eu quero dizer? Entendi perfeitamente. Aqueles caras tinham esquemas com a própria polícia, ou pelo menos tentavam ter. Saí da reunião com mais perguntas do que respostas, mas pelo menos tinha certeza que estava no caminho certo. A defesa total era a peça fundamental nesse quebra-cabeça. No caminho de volta, parei num cybercafé e pesquisei sobre a empresa. Descobri que ela havia sido aberta há apenas 6 meses, com um capital social mínimo. O sócio principal era um tal de Ricardo Mendes, que também aparecia como sócio em outras empresas suspeitas. Anotei todos os dados e endereços que encontrei. Quando cheguei em casa, a Cleusa estava na cozinha preparando o jantar. Contei tudo o que havia descoberto e ela me deu uma notícia que mudou tudo. Rogério, a advogada, conseguiu acesso aos autos do processo. Parece que a PRF já estava de olho naquele galpão há semanas. Eles sabiam que ia rolar alguma coisa. Ah, como assim? Perguntei, sentindo que havia algo maior por trás. Segundo ela, houve uma denúncia anônima sobre o galpão. Alguém ligou dizendo que ia ter um carregamento suspeito saindo de lá. A PRF montou a operação especificamente para te pegar. Aquilo não fazia sentido. Se eu fosse realmente parte do esquema, por que alguém denunciaria? A não ser que eu fosse justamente o bode expiatório desde o início. Alguém precisava de um caminhoneiro para ser pego no flagrante e eu fui o escolhido. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando em quem poderia ter me escolhido e por quê. Tinha certeza que conhecia a pessoa, alguém que sabia da minha situação financeira, dos meus horários, da minha necessidade de trabalho. Alguém muito próximo tinha me traído. 3 dias depois, recebo uma ligação que mudaria tudo. Era o Zé da Silva, aquele caminhoneiro veterano que encontrei no posto. Sua voz estava tensa, diferente do normal. Rogério, preciso falar com você. É sobre seu caso. Pode me encontrar no posto do KM-47 da Dutra? É urgente. Fui até lá com o coração acelerado. Encontrei o Zé numa mesa do restaurante, bebendo um café que já devia estar frio há horas. Ele olhava para todos os lados, como se estivesse esperando alguém aparecer a qualquer momento. Rogério, o que vou te contar vai doer, mas você precisa saber. Ele começou. Tem um cara aqui da região que está envolvido nessa história toda. Alguém que você conhece bem. Quem? Perguntei, já temendo a resposta. O Toninho. Seu compadre Toninho. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Antônio Silva, o Toninho. Era meu compadre de batismo da Letícia, amigo há mais de 10 anos. Nossas famílias eram próximas. Fazíamos churrasco juntos. Ele era quase um irmão para mim. Não pode ser, Zé. O Toninho é meu amigo. Foi ele que me indicou para esse frete. Exato. E foi ele que te indicou, Zé falou com pesar. Rogério, o Toninho está devendo muito dinheiro para o jogo. Mais de 80 mil reais. Ele fez um acordo com essa quadrilha. Indicava caminhoneiros de confiança em troca de uma parte do lucro. Meu mundo desabou de novo. Lembrei da conversa com o Toninho 3 semanas atrás, quando ele me ligou falando do frete bom que havia aparecido. Disse que um conhecido dele precisava de um caminhoneiro confiável e que eu era o primeiro nome que vinha à cabeça dele. Tem mais, Rogério, Zé continuou.
Ele não escolheu você por acaso. Sabia que você estava precisando de dinheiro, que a Cleusa estava desempregada. Sabia que você ia aceitar o frete sem fazer muita pergunta. Senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Não era só a traição, era a frieza do cálculo. O Toninho havia planejado tudo, usando nossa amizade e minha necessidade para me transformar num bode expiatório. Enquanto eu apodreceria na prisão, ele estaria livre das dívidas. Como você descobriu tudo isso? Perguntei. Tenho um amigo que trabalha na área de informação. Ele me contou que seu compadre está sendo investigado pela Polícia Civil. Aparentemente, você não foi o primeiro que ele indicou. Teve outros casos, outros caminhoneiros que caíram na mesma armadilha. Saí do encontro com o Zé completamente arrasado. Dirigia para casa pensando em como ia contar aquilo para Cleusa, como ia explicar que nossa situação era resultado da traição do nosso próprio compadre. Mas também sentia uma estranha sensação de alívio. Finalmente eu tinha um nome, um rosto para minha revolta. Quando cheguei em casa, a Cleusa percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Contei tudo e ela ficou em choque. Não acredito, Rogério. O Toninho, ele comeu na nossa mesa, foi padrinho da nossa filha. E agora? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ela. Agora nós vamos atrás da verdade. Vamos provar que você foi usado, que foi vítima como todos os outros. Naquela noite liguei para a advogada e passei todas as informações que tinha sobre o Toninho, a defesa total, o Ricardo Mendes. Ela ficou animada, disse que agora tínhamos um caminho para seguir, mas também me alertou. Rogério, se essas pessoas descobrirem que você está investigando, pode ser perigoso. Você está mexendo com gente que não brinca em serviço. Não me importava. Depois de descobrir que meu próprio compadre tinha me traído, eu estava disposto a ir até o fim. Minha família merecia a verdade, e eu ia conseguir ela, custasse o que custasse. Na manhã seguinte não conseguia tirar o Toninho da cabeça. Decidi ir até a casa dele, mas antes passei na casa da minha mãe, que mora no mesmo bairro. Queria ter certeza de que não estava sendo impulsivo demais. Dona Maria, aos 67 anos, sempre foi minha conselheira em momentos difíceis. Mãe, preciso te contar uma coisa. Comecei, e relatei toda a situação da traição. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Meu filho, o que você quer fazer? Quero confrontar ele. Quero ouvir da boca dele o que ele fez comigo. Rogério, você tem que ter cuidado. Gente que se mete com essas coisas é capaz de qualquer coisa. Mas também entendo que você precisa de respostas. Saí da casa da minha mãe com a bênção dela, mas também com 1/3 no bolso. Leva isso, meu filho. Vai te proteger. Guardei o terço e segui para o confronto mais difícil da minha vida. A casa do Toninho fica numa rua tranquila, num bairro de classe média. Quando cheguei lá, vi o carro dele na garagem. Respirei fundo e toquei a campainha. Sua esposa, a Márcia, abriu a porta com um sorriso que logo se desfez quando me viu. Oi, Rogério. O Toninho não tá. Márcia, eu sei que ele tá. Preciso falar com ele. Ela hesitou, mas acabou me deixando entrar. O Toninho estava na sala, assistindo TV. E quando me viu, a expressão dele mudou completamente. Dava para ver que ele sabia que eu sabia. E aí, compadre? Ele tentou fingir normalidade, mas a voz saiu trêmula. Toninho, nós precisamos conversar. A sós. A Márcia saiu da sala e ficamos nós dois frente a frente. O silêncio durou alguns segundos, até que ele desabou. Rogério, eu não queria que acontecesse isso com você. Mas aconteceu, não foi? Você me entregou para esses caras como se eu fosse um animal para abate. Não foi assim, cara. Eu estava desesperado, devia uma grana pesada. Eles me ofereceram uma saída e eu pensei que ia dar certo, que você não ia ser pego. Você pensou? Toninho, você planejou isso. Escolheu a mim porque sabia que eu estava precisando de dinheiro, que não ia fazer pergunta. Ele baixou a cabeça. Não conseguia me olhar nos olhos. Rogério, eu posso consertar isso. Posso falar com eles, explicar que você é inocente. Explicar? Cara, eu fui preso. Minha família está passando vergonha. Meus filhos estão sendo apontados na escola.
Você destruiu minha vida. Eu sei, mas posso ajudar. Posso depor a seu favor, contar toda a verdade. Naquele momento, senti vontade de partir para cima dele, de fazer ele pagar por tudo que havia feito. Mas lembrei do terço no meu bolso, das palavras da minha mãe. Toninho, você vai fazer mais do que isso. Vai me ajudar a desmanchar essa quadrilha inteira. Como? Você ainda tem contato com eles? Tenho. Mas, Rogério, essa gente é perigosa. Se descobrirem que estou cooperando com você, você deveria ter pensado nisso antes de me entregar para eles. Agora você vai me ajudar a acabar com isso, ou eu vou contar para a polícia que você foi o mandante de tudo. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, pesando as opções. Finalmente, suspirou fundo. Tá bom, mas tem que ser com muito cuidado. Essa gente mata mesmo. Então me conta tudo, desde o começo. E ali, na sala do meu ex-compadre, eu descobri toda a extensão do esquema. Havia dezenas de caminhoneiros envolvidos, vários galpões espalhados pela grande São Paulo, e uma rede que ia muito além do que eu imaginava. O Toninho me deu nomes, endereços, formas de contato. Quando saí da casa dele, eu tinha nas mãos as informações que precisava para limpar meu nome. Mas também sabia que agora o jogo havia mudado. Eu não era mais apenas uma vítima, era alguém que representava uma ameaça real para a organização. Com as informações que o Toninho me passou, marquei uma reunião com a advogada e um investigador particular que ela conhecia. Dr. Fernando era um ex-delegado que agora trabalhava por conta própria e tinha experiência com crimes organizados. Rogério, o que você tem aqui é ouro, ele disse, analisando as anotações. Mas também é uma bomba. Essa quadrilha tem ramificações que vão muito além do que você imagina. Como assim? Veja só, eles não escolhem caminhoneiros aleatoriamente. Tem um padrão. Todos são chefes de família, trabalhadores honestos, sem antecedentes. Isso não é coincidência. Dr. Fernando me explicou que a quadrilha usava caminhoneiros como mulas descartáveis. Se fossem pegos, carregavam sozinhos a culpa, protegendo os verdadeiros chefes. E se não fossem pegos, a droga chegava ao destino sem suspeitas. Mas tem algo que não bate, ele continuou. Segundo essas informações, você deveria ter chegado ao destino sem ser parado. Alguém denunciou sua carga especificamente. Pode ter sido o próprio Toninho. É possível. Talvez ele tenha ficado com medo, ou talvez tenha sido orientado a fazer a denúncia para proteger outras operações. Aquilo me deu um frio na espinha. Significava que eu estava sendo sacrificado desde o início, que nunca tive chance de escapar. Mas também significava que havia pessoas mais importantes na organização que precisavam ser protegidas. Doutor, Fernando, preciso da sua ajuda para chegar até os chefes. Rogério, isso é muito perigoso. Você tem família, tem filhos. Vale a pena correr esse risco? Vale. Não posso viver o resto da vida como suspeito e não posso deixar que outros caminhoneiros passem pelo que eu passei. Ele me olhou por alguns segundos, depois assentiu. Tá bom, mas vamos fazer isso direito. Primeiro, vamos passar todas essas informações para a polícia, de forma anônima. Depois, vamos armar um plano para você se infiltrar na organização. Me infiltrar? Você vai fingir que quer fazer parte do esquema. Vai procurar o contato que o Toninho te deu. Vai dizer que descobriu a verdade sobre sua prisão e que quer se vingar participando dos negócios. A ideia era assustadora, mas fazia sentido. Se eu conseguisse me infiltrar, poderia gravar conversas, descobrir nomes, coletar provas suficientes para desmantelar tudo. Voltei para casa com um plano definido, mas também com o coração apertado. Teria que mentir para Cleusa sobre o que estava fazendo para proteger ela e as crianças. Se algo desse errado, pelo menos elas estariam seguras. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei na varanda pensando em tudo o que havia acontecido. 3 semanas atrás, eu era um caminhoneiro comum, preocupado apenas em pagar as contas e sustentar a família. Agora, estava me preparando para me infiltrar numa organização criminosa. Peguei o terço da minha mãe
e rezei como nunca havia rezado antes. Pedi força, proteção e, principalmente, que tudo desse certo. Sabia que o que ia fazer era arriscado, mas também sabia que era a única forma de limpar meu nome e proteger outros caminhoneiros. O telefone tocou. Era o Toninho. Rogério, tenho uma reunião amanhã à noite. Posso te levar, mas depois disso nós estamos quites. Não quero mais me meter nessa história. Tá bom, Toninho? Passa aqui às 19 horas. Desliguei o telefone e senti que minha vida estava prestes a mudar de novo. Ou eu conseguiria desmantelar a quadrilha e limpar meu nome, ou acabaria como mais uma vítima desse jogo sujo. Mas não tinha mais volta. Era hora de descobrir quem eram os verdadeiros donos do poder. Na noite seguinte, o Toninho passou em casa pontualmente às 19 horas. Eu tinha um gravador minúsculo escondido na camisa, um presente do Dr. Fernando. Gleusa achou que eu ia numa reunião sobre um novo frete e preferi deixar ela pensando isso. Rogério, essa reunião é séria. Toninho me alertou no caminho. Vão ter pessoas importantes lá. Você não pode vacilar. Que tipo de pessoas? Gente que você não quer ter como inimigo. O próprio Ricardo Mendes vai estar lá e ele não é brincadeira. Chegamos num salão de festas numa cidade vizinha. O local estava fechado para o público, mas havia vários carros de luxo estacionados. Toninho me levou até a entrada, onde 2 seguranças fizeram uma revista superficial em nós. Dentro havia uns 20 homens, todos bem vestidos, conversando em grupos pequenos. O ambiente era tenso, como se fosse uma reunião de negócios muito importante. Toninho me apresentou a algumas pessoas, sempre dizendo que eu era o caminhoneiro que teve problemas com a PRF. Ah, então você é o Rogério, disse uma voz atrás de mim. Me virei e vi um homem baixo, gordo, com uma corrente de ouro grossa no pescoço. Eu sou o Ricardo Mendes, ouvi sua história. Prazer, respondi, tentando parecer natural. Que situação chata, né? Mas acontece. Às vezes, o negócio dá zebra. Ele falou como se fosse algo normal, rotineiro. Mas o importante é que você aprendeu a lição. Que lição? Que nesse ramo, ou você tá dentro, ou você tá fora. Não tem meio termo. E quem tá fora pode virar um problema. Senti o sangue gelar. Aquilo era uma ameaça disfarçada. Eu não quero ser problema para ninguém. Ótimo, então você vai querer trabalhar com a gente de verdade agora. Nada de fingir que não sabe o que está transportando. A reunião começou oficialmente com Ricardo no centro da sala. Ele explicou que havia novos procedimentos de segurança por causa do aumento da fiscalização. Falou sobre rotas alternativas, horários específicos e, principalmente, sobre a necessidade de confiança total entre os participantes. Qualquer vazamento de informação será tratado com rigor, ele disse olhando diretamente para mim. Vocês sabem que não brincamos em serviço. Durante a reunião, ouvi nomes, datas, valores. Eram milhões de reais movimentados mensalmente, dezenas de caminhoneiros envolvidos, cargas que iam para vários estados. A organização era muito maior e mais estruturada do que eu imaginava. Rogério, Ricardo me chamou quando a reunião estava terminando. Você vai começar na semana que vem. Tem uma carga especial saindo de Santos para o Espírito Santo. Aceita? Aceito, respondi, sabendo que não tinha escolha. Perfeito, mas dessa vez você vai saber exatamente o que está carregando. E vai saber também o que acontece com quem dá problema. Ele me entregou um cartão com apenas um número de telefone. Liga amanhã às 14 horas. Vão te passar os detalhes. Saí da reunião com o coração disparado, mas também com informações valiosas gravadas. No caminho de volta, o Toninho estava visivelmente nervoso. Cara, você viu como eles falaram? Essa gente não perdoa mesmo. Se descobrirem que você está gravando... Relaxa, Toninho. Ninguém vai descobrir nada. Mas por dentro, eu sabia que estava pisando em terreno minado. Aqueles homens tinham sangue frio nos olhos, falavam de morte como quem fala do tempo. Eram profissionais do crime, e eu era apenas um caminhoneiro tentando limpar seu nome. Cheguei em casa às 23h. Gleusa estava me esperando acordada, preocupada. Como foi a reunião?
Tudo certo. Consegui um frete novo para a semana que vem. Odiei ter que mentir para ela, mas era para proteção da família. Quanto menos ela soubesse, mais segura estaria. Fui para o quarto, tranquei a porta e ouvi a gravação. Tudo tinha ficado bem claro, as vozes nítidas, os nomes bem pronunciados. No dia seguinte, levei a gravação para o Dr. Fernando. Ele ficou impressionado com a qualidade das informações, mas também preocupado. Rogério, agora não tem mais volta. Você ouviu demais, sabe demais. Eles vão te matar se descobrirem. Então temos que ser rápidos. Quantas provas a polícia precisa para agir? Com isso aqui já dá para fazer uma operação. Mas seria melhor se você conseguisse mais uma gravação, dessa vez dos chefões maiores. Como? Aceite esse frete que eles ofereceram. Mas dessa vez, além do gravador, vamos colocar um GPS no seu caminhão. A polícia vai acompanhar tudo de longe, e quando você chegar no destino, eles fazem a prisão em flagrante. Era arriscado, mas era a nossa melhor chance. Liguei para o número que Ricardo me deu, às 14 horas em ponto. Uma voz feminina me passou todos os detalhes. Horário, local de carregamento, destino, tudo muito bem organizado. Ah, e Rogério, a voz disse antes de desligar. Dessa vez você vai ter uma escolta, para garantir que tudo corra bem. Escolta. Isso significava que não confiavam em mim completamente, ou que a carga era ainda mais importante do que eu imaginava. De qualquer forma, tornaria tudo mais perigoso. Naquela noite, contei tudo para Cleusa. Não aguentava mais mentir para ela. E se algo desse errado, ela precisava saber a verdade. Rogério, você enlouqueceu? Vai se meter de novo com essa gente? É a única forma, amor. Se eu não fizer isso, vou carregar essa suspeita pro resto da vida. Ela chorou, me implorou para desistir, mas no final entendeu que eu não tinha escolha. Então promete uma coisa, vai ter muito cuidado. Nossos filhos precisam do pai deles. Prometi, mesmo sabendo que havia coisas que estavam além do meu controle. Na segunda-feira, eu estaria de volta na estrada, dessa vez sabendo exatamente o perigo que corria. Segunda-feira, 6 da manhã. O vermelhão estava parado no pátio da empresa, equipado com o GPS que Dr. Fernando instalou durante a madrugada. Era um dispositivo minúsculo, escondido atrás do painel, impossível de ser descoberto numa inspeção normal. O local de carregamento era um galpão em Guarulhos, diferente do primeiro. Quando cheguei lá, já havia outro caminhão sendo carregado. O motorista, um cara magro de uns 35 anos, acenou para mim. Você deve ser o Rogério. Eu sou o Carlinhos. Vou ser sua escolta até Vitória. Escolta? É, cara. Vamos em comboio. Se der algum problema na estrada, a gente se comunica por rádio. Ele me entregou um rádio amador. Frequência 27.185. Não sai dessa frequência por nada. O carregamento foi feito rapidamente por uma equipe profissional. Dessa vez, não tinha disfarce. Eram caixas marcadas claramente como material eletrônico. Mas todo mundo sabia o que realmente havia dentro. Cocaína pura, vinda direto do Porto de Santos. Rogério, me chamou um homem que parecia ser o supervisor. Essa carga vale mais de 5 milhões. Não pode haver erro dessa vez. Pode deixar. A rota está definida. Dutra até São José dos Campos, depois BR-116 até Vitória. Sem paradas desnecessárias, sem desvios. O Carlinhos vai na frente. Você vem logo atrás. Saímos de Guarulhos às 8h30. Carlinhos estava uns 200 metros à minha frente, mantendo contato constante pelo rádio. A estrada estava movimento normal, nada que chamasse atenção. Rogério, aqui é base, disse uma voz no rádio que eu não conhecia. Como está o trânsito? Tranquilo, base. Tudo normal. Perfeito. Mantenha a velocidade e o contato. Percebi que havia mais gente envolvida na operação, pessoas monitorando nosso trajeto. Era como uma operação militar, com comando e controle centralizados. Esses caras não brincavam mesmo. Na altura de São José dos Campos, Carlinhos me chamou no rádio.
Rogério, vamos parar no posto Shell do quilômetro 145, só para abastecer e checar os caminhões. Paramos no posto conforme combinado. Carlinhos veio falar comigo enquanto abastecia. Cara, você tá muito nervoso. Relaxa. É só mais uma entrega. Primeira vez que faço isso sabendo o que é. Pois é, faz diferença mesmo, mas depois vicia, cara. O dinheiro é muito bom. Enquanto conversávamos, notei um carro preto que havia me acompanhado durante parte do trajeto. Estava estacionado no posto com 2 homens dentro. Não eram policiais. Tinham cara de segurança privada. Aqueles caras ali são nossos? Perguntei para o Carlinhos. São. Segurança adicional. Ricardo não quis correr risco depois do que aconteceu com você na primeira vez. Voltamos para a estrada. Agora com a certeza de que estávamos sendo seguidos por seguranças armados. Isso complicava muito o plano da polícia. Se houvesse confronto, podia virar um banho de sangue. Doutor Fernando, aqui é Rogério. Falei baixinho no celular quando Carlinhos estava distraído. Oi, Rogério. Como tá a situação? Complicada. Tem escolta armada nos seguindo. Entendi. A polícia já está posicionada em Vitória. Mantenha a calma e segue o plano. Desliguei e continuei dirigindo, tentando parecer natural. Mas por dentro, meu coração batia como um tambor. Sabia que estava chegando perto do momento da verdade. Em algumas horas, ou eu estaria livre de todas as suspeitas, ou estaria morto. O rádio crepitou. Rogério, aqui é base. Mudança de planos. O descarregamento vai ser em Vila Velha, não em Vitória. Carlinhos vai te passar as coordenadas. Meu sangue gelou. Mudança de plano significava que alguém havia desconfiado de alguma coisa. Ou descobriram a investigação, ou simplesmente estavam sendo extra-cautelosos. De qualquer forma, a polícia estava esperando em Vitória, não em Vila Velha. Estava sozinho de novo. A mudança para o descarregamento em Vila Velha me deixou em pânico. Tentei ligar para o Dr. Fernando, mas o sinal estava ruim na serra. Carlinhos continuava na minha frente, aparentemente sem saber da minha situação real. Rogério, você recebeu as coordenadas? Ele perguntou pelo rádio. Recebi. KM-15 da Rodovia do Sol, Galpão Azul. Isso mesmo. Chegamos lá em 1 hora. 1 hora. 60 minutos para pensar numa solução. A polícia estava em Vitória, esperando uma operação que não ia acontecer. E eu estava indo direto para uma armadilha, escoltado por criminosos armados. Consegui falar com o Dr. Fernando quando estávamos descendo a serra. Doutor, mudaram o local. Vila Velha, quilômetro 15 da Rodovia do Sol. Caramba, Rogério, a equipe está toda em Vitória. Não vai dar tempo de reposicionar. E agora? Segue o plano. Chega lá, descarrega e sai fora o mais rápido possível. Depois a gente vê como proceder. Mas eu sabia que não ia ser simples assim. Se eles mudaram o local na última hora, era porque desconfiavam de alguma coisa. Talvez soubessem da investigação, talvez tivessem descoberto o gravador ou o GPS. Chegamos ao galpão às 16h30. Era um lugar isolado, cercado por terrenos vazios. Perfeito para uma execução sem testemunhas. Além do nosso comboio, havia 3 carros pretos estacionados, com pelo menos 6 homens armados. Ricardo Mendes estava lá pessoalmente, o que me deixou ainda mais nervoso. Ele não costumava aparecer nas operações, segundo o que Toninho havia me contado. Rogério, meu amigo, ele disse com um sorriso falso. Tudo certinho na estrada? Tudo tranquilo, Ricardo. Ótimo. Vamos descarregar logo, que vocês ainda têm que voltar. O descarregamento foi feito rapidamente por uma equipe de 5 homens. As caixas foram levadas para dentro do galpão, onde havia outros contêineres esperando. Era claramente um centro de distribuição, não o destino final. Pronto, pessoal. Mais um serviço concluído. Ricardo anunciou quando terminaram. Carlinhos, você pode ir. Rogério, fica mais um pouco. Preciso conversar contigo. Meu coração disparou. Carlinhos me olhou com pena, como se soubesse o que ia acontecer, mas não disse nada. Entrou no caminhão e saiu do galpão, me deixando sozinho com Ricardo e seus capangas. Rogério, senta aqui. Ricardo me indicou uma cadeira no meio do galpão.
Preciso esclarecer umas coisas contigo. Sentei, tentando manter a calma. Ao meu redor, os 6 homens armados formaram um semicírculo. Era definitivamente uma situação de interrogatório. Você sabe por que mudamos o local do descarregamento? Ricardo perguntou. Não sei, porque recebemos informações de que havia uma operação policial planejada para Vitória. Coincidência interessante, não acha? Pode ser que alguém tenha vazado a informação. Pode ser mesmo. A questão é quem? Ricardo começou a andar ao meu redor como um predador cercando a presa. Sabe, Rogério, depois daquela reunião, mandei investigar você. Descobri coisas interessantes. Que tipo de coisas? Que você andou conversando com um investigador particular, que passou informações para sua advogada, que gravou nossa reunião. Senti o sangue gelar. Eles sabiam de tudo. Estava morto. Ricardo, eu posso explicar? Não precisa explicar nada, Rogério. Eu entendo perfeitamente. Você foi pego uma vez, ficou com raiva, quis se vingar. É natural. Ele parou na minha frente e se abaixou, ficando na altura dos meus olhos. O problema é que você conhece coisas demais agora. Nomes, lugares, valores, informações que poderiam prejudicar muito nosso negócio. Ricardo, eu dou minha palavra que não vou falar nada para ninguém. Sua palavra? Ele riu. Rogério, você já quebrou sua palavra quando gravou nossa reunião. Como posso confiar em você agora? Um dos capangas se aproximou e colocou a mão na arma. Era o fim. Depois de tudo que passei, de toda a luta para limpar meu nome, ia morrer ali, naquele galpão sujo em Vila Velha. Mas sabe de uma coisa, Rogério? Ricardo disse, se levantando. Hoje é seu dia de sorte. Como? Porque você vai ter uma última chance de provar sua lealdade. E se conseguir, esquecemos toda essa história da gravação. Ele fez um sinal e 2 homens trouxeram uma pessoa encapuzada. Quando tiraram o capuz, quase caí da cadeira. Era o Toninho. Rogério, Ricardo disse com um sorriso cruel, este aqui é o verdadeiro traidor. Seu compadre Toninho não só te entregou uma vez, como tentou fazer um acordo com a polícia para se safar. Olhei para o Toninho, que estava com o rosto inchado, claramente espancado. Ele me olhava com desespero nos olhos. Conte para o Rogério o que você fez, Toninho, Ricardo ordenou. Rogério, depois que você me procurou, fiquei com medo. Procurei a polícia, ofereci cooperação em troca de imunidade, mas eles já sabiam de tudo, já estavam investigando. E aí você resolveu me entregar de novo, né? Perguntei, sentindo uma mistura de raiva e pena. Não, cara, eu só queria me proteger. Não sabia que eles iam descobrir. Ricardo interrompeu. A questão é simples, Rogério. Ou você executa esse traidor aqui, provando sua lealdade, ou vocês 2 morrem juntos. Ele colocou uma pistola na mesa à minha frente. Escolha. Peguei a arma com as mãos tremendo. Nunca havia segurado uma arma antes. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Olhei para o Toninho, que chorava silenciosamente. Rogério, por favor, ele sussurrou. Pensa na Márcia, nos meus filhos. E você pensou na minha família quando me entregou? Respondi, mas sem convicção. Naquele momento, várias coisas passaram pela minha cabeça. Lembrei do terço da minha mãe, das palavras da Cleusa, dos meus filhos em casa esperando o pai voltar. Lembrei dos ensinamentos que recebi, dos valores que sempre tentei seguir. Ricardo, disse, colocando a arma de volta na mesa. Eu não vou matar ninguém. Como? Você ouviu. Eu não sou assassino. Nunca fui. Nunca vou ser. Ricardo ficou vermelho de raiva. Você está recusando? Tô recusando. Se você quer matar o Toninho, mata você mesmo. Eu não vou sujar minhas mãos com sangue. Então vocês 2 vão morrer. Nesse momento, ouvimos o barulho de sirenes se aproximando. Muitas sirenes. Ricardo e seus capangas correram para as janelas. Polícia! Todo mundo no chão! O galpão foi invadido por pelo menos 20 policiais fortemente armados. A operação, que deveria acontecer em Vitória, havia sido redirecionada para o local certo. Dr. Fernando havia conseguido rastrear minha localização pelo GPS. Mãos na cabeça, todo mundo no chão. Nos minutos seguintes, tudo foi caos. Gritos, ordens, algemas.
Ricardo e seus capangas foram presos, as drogas apreendidas, toda a operação desmantelada. Um delegado se aproximou de mim. Senhor Rogério Martins? Sim. O senhor está preso por tráfico de drogas, mas também sabemos que estava colaborando com a investigação. Precisamos do seu depoimento. Nos dias seguintes, contei tudo o que sabia. As gravações foram usadas como prova. Os nomes que coletei levaram a outras prisões. A quadrilha inteira foi desmantelada, não só no Espírito Santo, mas em vários estados. O Toninho foi preso, mas conseguiu acordo de delação premiada por ter colaborado com as investigações finais. Pegou 3 anos em regime semiaberto. Ricardo e os outros chefes pegaram mais de 20 anos cada um. Eu fui absolvido de todas as acusações. O juiz reconheceu que eu havia sido vítima do esquema e que minha colaboração foi fundamental para desmantelar a organização. Meu nome foi limpo, minha honra restaurada. 3 meses depois, voltei para a estrada, mas agora era diferente. Recebia convites para palestras em autoescolas, para contar minha história para outros caminhoneiros. Virei uma espécie de referência na luta contra o uso de motoristas honestos por organizações criminosas. A Cleusa voltou a trabalhar. Os meninos voltaram a me olhar com orgulho. O vermelhão continuava comigo, fiel como sempre, rodando as estradas brasileiras. Às vezes, quando paro nos postos, outros caminhoneiros me procuram. Contam histórias parecidas, pedem conselho. Sempre digo a mesma coisa. Se algo parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é. E se você cair numa armadilha dessas, nunca desista de lutar pela verdade. Hoje, 6 meses depois de tudo, ainda rodo por essas estradas, mas carrego comigo mais do que carga. Carrego a certeza de que fiz a coisa certa, de que mantive minha dignidade mesmo quando tudo parecia perdido. E sempre que passo pela altura da rodovia dos Bandeirantes, onde tudo começou, faço uma oração silenciosa. Agradeço a Deus por ter me dado força para superar aquela provação e peço proteção para todos os caminhoneiros honestos que enfrentam as tentações da estrada. Porque no final das contas, não importa o tamanho da tempestade que você enfrenta. O que importa é manter os pés no chão e o coração limpo, e sempre, sempre confiar que a verdade vai prevalecer. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.